A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui à medida que a distância aumenta. Considere ainda que o ruído de fundo dessa sala pode chegar a 45 decibéis, e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar a 5 decibéis. Ou seja, se é a 5 decibéis acima do ruído, então ele tem que estar a 50 decibéis. Qual é o ruído? 45, o ruído de fundo. Então, para o professor ser escutado, o aluno ele precisa escutar um som a, no mínimo, aí, 50 decibéis. Para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próximo de. Tá? Ele quer a maior distância. Essa questão é meio enjoada porque é o seguinte: o que é nível sonoro? Nível sonoro é dado por 10 logaritmo da intensidade, das razões entre a intensidade da fonte pela intensidade do local onde eu estou calculando, ou seja, a intensidade do lado fundo da sala. Só que como é que a gente calcula a intensidade? A intensidade é a potência sonora por unidade de área. Mas quem é essa área? É a área 4π vezes a distância ao quadrado da fonte sonora. Tá? Assim que a gente calcula a intensidade. Então a gente tem essa distância D, e para isso a gente precisa descobrir esses outros fatores. Porém, a questão ela já dá de graça aqui no gráfico. Olhando para o gráfico, aqui o gráfico ele está de 20 em 20 unidades de nível sonoro. Então, aqui como os quadrados eles estão espaçados, então aqui é 10 decibéis, aqui é 30 e aqui é 50. Só que 50 decibéis é o nível sonoro mínimo para que eu consiga escutar o professor estando de sala de aula. Então, olhando aqui para o gráfico, ele corresponde a basicamente, aproximadamente 3 metros. Então, portanto, gabarito letra A. Ele dá todas as informações para que a gente erroneamente tente usar isso aqui, para que a gente tente usar e manipular estas expressões, mas na verdade quem elaborou a questão só quer que a gente faça essa análise do gráfico. Então a resposta está no gráfico, gabarito letra A.